Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Diego, sou trader e investidor. No vídeo de hoje vamos falar sobre o PVU, Plant vs Undead, que eu venho trazendo alguns vídeos aí, e informações relevantes, informações importantes que vai servir aí para a comunidade, para quem está tentando entender ou está pretendendo entrar, entender como é que vai funcionar agora. Primeiro de tudo, o que a gente precisa falar aqui nesse vídeo é que o Plant vs Undead, ele é um jogo NFT, né, e é um jogo na qual pelo menos mostra o interesse dos desenvolvedores. Por quê? Porque de instante em instante, para quem acompanha o Telegram oficial deles, é lançado atualização e informações importantes lá. Então, pelo menos está sendo feito um trabalho de forma exaustiva, né, um trabalho de forma cansativa aí pelos desenvolvedores para manter o jogo mais balanceado possível, da melhor forma possível. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto do Plant vs Undead. Do jeito que estava, né, vai ser lançado agora o Farm 2.0, que basicamente o Farm 2.0, o Farm 2.0 não, o Farm 2.5, o Farm 2.0, o Farm 2.5 são grandes atualizações que estão tendo grandes efeitos no jogo. Então eles estão chamando isso de Farm alguma coisa, Farm um número. Teve o 2.0 anterior e agora vai chegar o 2.5. Qual o intuito do Farm 2.5? O Farm 2.0, que é o que a gente vive nesse momento, ele é insustentável, certo? A gente precisa falar isso porque ele é insustentável. Em que sentido? Não existe nenhum tipo de investimento na qual você vai colocar, por exemplo, os seus R$600, que seria o valor mínimo para você adquirir 5 PVUs, né? Quando o PVU estava ali na faixa dos $20, agora ele está 17,80 mais ou menos. Então não tem como você investir R$600 e depois de 6 dias ou 7 ou 8 dias basicamente você já ter retirado esse dinheiro que você investiu e deixado o lucro para fazer aquele ciclo infinito. Ao longo do tempo isso é insustentável. Então não daria certo. Quem entrou lá no início e foi conseguindo fazer aos trancos e barrancos, tudo bem, fez, tirou o seu e agora está com lucro lá e está fazendo, independente do que aconteça, vai conseguir fazer. Qual é a forma que está hoje? Né? A forma que está hoje, que é essa migração para o Farm 2.5, que já saiu informações de que vai ser próxima semana, certo? Essa semana ainda vão ser mantidas as informações do Farm 2.0, ou seja, as pessoas em determinado momento da semana, talvez amanhã ou depois, quinta ou sexta, vão conseguir ainda fazer o saque transformando 100 moedinhas do jogo, que é o chamado LE, para um PVU. Então ainda vai ter um tempo para você decidir se você quer realmente ficar ou não. A gente sabe se vai ser um dia, meia hora, uma hora, não sabe, certo? Os desenvolvedores ainda não passaram essa informação, mas vai ter esse tempo, já passaram essa informação de que vai ter esse tempo. Pronto, aí, beleza, dito isso, a gente precisa mostrar aqui para vocês, como nosso canal é de investimento de trade, a gente precisa mostrar aqui para vocês essa tela, que é o CoinMarketCap, e mostrar isso daqui. O que aconteceu? Quando saíram informações do Farm 2.5, basicamente falando, você vai começar o seu farm ainda com 5 PVUs, independente do preço do PVU, você vai começar com 5 PVUs. Você consegue começar ainda com capital baixo, só que para você poder fazer os saques e poder ser mais eficiente na coleta das plantas, você vai precisar passar por um processo. E um acúmulo de pontos no jogo. Isso vai fazer com que ele demore mais e, consequentemente, a moeda fique mais estável, porque vai ter menos troca de uma hora para outra, de um jogador, né, de um player para outro, vai ter menos compra e venda do PVU e a moeda vai ficar mais estável. Isso ao longo do tempo, isso é vantajoso para o jogo, porque vai deixar ele mais estável, né? Então, ele nem pode ser instável demais para queda e nem pode ser
instável demais para alta. Ele nem pode disparar de forma muito brusca para alta, nem de forma muito brusca para queda. Né, isso causa muita instabilidade para a moeda, para ela existir. Né? Então, essas mudanças que eles estão fazendo agora no Farm 2.5 vão ser justamente para deixar o jogo mais estável e mais equilibrado para todo mundo. As informações do Farm ainda vão ser as mesmas. Você ainda vai plantar sua mama, ainda vai plantar sua sapling. Só que você vai precisar acumular pontos, então você vai precisar fazer mais ciclos plantando essas plantas, basicamente, né? Para você conseguir trocar essa quantidade, que são 10.000 LEs, você vai trocar por uma planta NFT. E aí você vai fazer a negociação da planta NFT. Você vai plantar ela, depois de um tempo ela vai brotar, né? Vai completar o seu ciclo de dias, dependendo de cada planta. Primeiro você vai comprar a sua sementinha, quando você plantar ele vai dar uma planta lá que vai ter um ciclo e você vai vender por uma quantidade X de PVU. Né? Consequentemente, uma planta provavelmente, até agora a gente não sabe, mas uma planta provavelmente melhor do que a mama e a sapling, que já é a básica que a gente compra no jogo. Então, dito isso, como saiu essa informação aí, as pessoas ficaram com medo e muita gente liquidou suas posições, falando com relação ao mercado. Então, muita gente pegou os seus LEs, suas moedinhas do jogo, e transformou ela em PVU, Plant vs Undead, né? Transformou e aí simplesmente tirou o seu PVU lá do jogo, transformou para sua carteira lá digital, né? E fez algum saque aí no BRL, enfim. Tirou do jogo e o jogo deu essa pancada aqui para baixo. Ele fez isso daqui, ó. Fez isso daqui e agora ele já está retornando, certo? Então isso aqui foi um susto que as pessoas passaram, os afobados com a notícia, e já tiraram todo o seu lucro para não... todo o seu investimento para não ter prejuízo. Por quê? Porque muita gente pegou dinheiro, sei lá o que fez, emprestado, achando que em 6 dias ia vender a mama e algumas saplings ia ter o lucro dobrado, ia tirar e ia deixar só o lucro, entendeu? As pessoas fizeram isso. Então acabou que, como eles estenderam esse prazo para você conseguir ser lucrativo, né? Então você vai ser lucrativo? Vai, mas você vai ser lucrativo ao longo do tempo. Então você precisa completar alguns ciclos, pelo menos uns 30 a 40 dias de plantações, né, e desenvolvendo o jogo e jogando, basicamente falando, para você começar a ter os seus lucros e tirar os seus investimentos, e não da forma descontrolada que estava. Beleza? Então isso aqui foi só um susto, agora está voltando. O mercado, que é normal, já está em R$91, ou vamos ver aqui, $17,85, certo? Então ele deu uma queda e agora já está voltando, o que é normal. Entrando aqui nesse site que traz informações sobre o PVU, tem informações relevantes. As coletas diárias do PVU, elas estão suspensas. Por que motivo? Eles estão equilibrando isso. Porque justamente no sentido, muita gente estava fazendo coleta diária e o tanto de coleta diária que seria aguar a planta dos outros players, fazia com que você ganhasse 50 LE, 50 moedinhas do jogo. Isso ainda vai existir? Vai existir. Só que estava sendo muito pouco. Isso, ao longo do tempo, é insustentável. Então, o que estava acontecendo? As pessoas estavam ganhando muito e tendo que investir pouco. Isso para o jogo é insustentável ao longo do tempo. Ele morre. Então, ele precisa fazer todo esse balanceamento. Então, qual foi a jogada deles? Eu vou ler aqui para vocês. Eles colocaram aqui, caros jogadores. E essas informações também tem lá no Discord oficial, certo? Caros jogadores, você está cansado de não conseguir realizar sua busca diária, você está cansado de lutar contra centenas de milhares de outros jogadores, né, para aguar as plantas, porque as plantas já tinham 200 águas e a gente não conseguia aguar elas, tinha que pegar uma planta mais baixa, com menos aguadas, né, digamos assim, que foi regada menos vezes. Você espera um servidor mais estável, tudo mais. Aí ele colocou essa imagenzinha aqui, que mostra eles olhando para uma árvore, né? O que significa isso? Ele explica aqui, a World Tree visa substituir o sistema de busca diária atual, então o sistema de coleta diária vai parar de existir e essa árvore mãe, árvore do mundo, vai começar a existir no lugar dela. Por isso que as coletas diárias estão suspensas. Cada jogador no servidor agora terá que colaborar para cuidar da árvore do mundo. Quanto mais jogadores colocam no trabalho,
mais recompensa as árvores darão. Então você vai fazer as suas missões diárias, né? Agora regando ou fazendo alguma coisa com relação a essa árvore e ela vai dropar as coisas para vocês. Quanto mais as pessoas como é que eu posso dizer, se juntam e fazem as missões, mais vai aumentar o drop dela provavelmente e mais ela vai dar as suas recompensazinhas lá, né? Que vai ser as suas recompensas diárias. E quanto mais os jogadores colocam no trabalho, mais recompensas as árvores darão. Recompensas da árvore são reiniciadas diariamente, então todo dia vai resetar e ela vai refazer esse ciclo, então não perca essa oportunidade. Aí ele colocou aqui, preparação para a Fazenda 2.5. Esperamos que você esteja animado com o Farm 2.5, mas precisamos fazer algumas alterações no sistema atual antes de chegar lá. Percebemos que muitos jogadores aproveitaram a entrada da baixa barreira para enviar spam. Vou colocar aqui bem claro para vocês verem, porque as pessoas estão fazendo isso também está quebrando o jogo, estava quebrando o jogo. Enviar spam para várias outras contas usando serviços em nuvem e utilizando bots e ferramentas para ficar entrando no jogo e fazendo as missões sem você precisar ficar no PC. Então as pessoas estavam fazendo isso, estava quebrando o jogo. Essas ações fazem com que o servidor fique sobrecarregado, então a gente está passando ainda e passa por muitos problemas de sobrecarregamento, por isso que eles dividiram as pessoas em grupos. Cada grupo tem um período X, de 30 mais ou menos a 40 minutos, para fazer suas missões e regar suas plantas, que é tempo suficiente. E como resultado decidimos implementar 2 mudanças que ajudarão a aliviar essa situação. Nova condição, aqui isso é importante, nova condição ao trocar LE para PVU. Então quando você for trocar LE para PVU, quando o Farm 2.5 chegar, próxima semana, 2.5, na próxima semana, você vai precisar o quê? 0 ativo NFT, ou seja, se você não tiver nenhuma planta NFT, você não vai conseguir fazer nenhum tipo de troca, mesmo que você tenha o LE, certo? Uma planta NFT, a taxa de troca é 300 LE para um PVU. 2 plantas ou mais de um terreno, né, basicamente falando, a taxa de câmbio é 100 LE para um PVU. O que isso significa? A taxa de câmbio atualmente é 100 LE para um PVU. Ela vai se manter até chegar ao Farm 2.5, que vai ser próxima semana, provavelmente, se não mudarem nenhuma informação. Quando chegar no 2.5 da próxima semana, né, no Farm 2.5 na próxima semana, você só vai conseguir trocar os seus LEs se você atender essas condições. Você precisa ter uma planta NFT ou 2 plantas ou mais de um terreno. Só que aí que tá, para você conseguir uma planta NFT, você vai ter que juntar seus 10.000 LE. Juntou 10.000 LE, trocou por uma sementinha que vai virar uma planta NFT. Essa planta NFT vai fazer com que você consiga uma troca, um câmbio de 300 LE para um PVU. Se você juntar mais de 10.000 LE, o que sobrar, se você tiver 300 LE no mínimo, você vai conseguir substituir por um PVU e aí fazer o seu saque. Se você só tiver os 10.000, você vai trocar pela planta NFT, vai deixar ela lá para habilitar essa taxa de troca para você. Se você tiver 2 plantas ou mais, ou seja, se você fizer 2 ciclos desse de 10.000, você vai conseguir atingir esse câmbio. Então vai funcionar assim. Isso é prejudicial? Não. Isso aqui ele só fez com que o tempo de farm aumentasse. Então você vai fazer os seus ciclos de uma mama e 5 sapling, enfim, e juntando os seus LEs, você vai fazer as suas plantações normais para juntar LE, até atingir 10.000. Atingiu 10.000, normalmente você demora 30 a 40 dias. Dependendo da quantidade de plantas que você colocar, da quantidade de empenho que você colocar, né? Se você, por exemplo, fizer o ciclo fechado com uma mama e 5 saplings, vai ser mais rápido. Se você só fizer com uma mama, você vai demorar mais. Se você só fizer com sapling, você vai demorar X dias. Então, isso aqui vai ser variável. Certo? Aí eles colocaram aqui.
Implementar uma camada extra de ferramentas de detecção de bot. Isso aqui é para segurança do game, porque muita gente estava utilizando o bot, é importante. E aqui traz mais algumas informações importantes, que são: os jogadores ainda podem jogar com baixo investimento. Vou colocar aqui. Os jogadores ainda podem colocar com baixo investimento? Sim, então tá certo. Sim, você pode. Você simplesmente cultiva o girassol até TLE suficiente para comprar 100 sementes de girassol e em seguida trocar essas sementes pela planta NFT, que é todo esse processo para juntar os 10 mil. Então você vai ter que fazer isso daqui, isso daqui e isso aqui. Aí ele coloca as caixas de sol das missões diárias, também soltam as sementes, né? Então você também tem essa chance de dropar semente, ganhando nas suas diárias e fazendo as suas missõezinhas para atingir esses 10 mil LEs aí, ou ganhar plantas, e depois dessas plantas, dos ciclos dessas plantas, você ter LE e aí juntar os 10 mil. Então basicamente só alongou o tempo. Essas alterações ocorreram imediatamente no momento em que nosso servidor ficar online. Então isso daqui vai ser mais ou menos próxima semana. E ele bota aqui por último: existem algumas outras pequenas mudanças. Todo o tempo de recarga para suas plantas será redefinido para 0000 horas UTC, em vez de quando suas plantas forem colocadas. Isso ajudará os jogadores a regar suas plantas de forma mais consistente. Essa mudança ocorrerá do dia 2 de setembro, que é amanhã, no horário deles, né? Que é primeiro do que o nosso, é adiantado. A frequência de aparecimento do corvo foi reduzida para 10%. O corvo atrapalha na produção de LE da sua plantinha. 10% de chance de aparecer aleatoriamente entre 2 a 10 horas após sua última aparição. Então o servidor foi ampliado para permitir grupo de 6 grupos de jogadores em intervalo de 30 em 30 minutos. Então de 30 em 30 minutos ele fica mudando o grupo. Cuide de suas fazendas e fique ligado para mais informações sobre o Farm 2.5 nos próximos dias. Essas foram as últimas informações aí. Beleza? Então o vídeo é esse, espero que tenha ficado esclarecido. Aí agora a gente precisa colocar em questão as perguntas, né? Vale a pena entrar? Sim. Se você é apressado e quer tirar o seu investimento em 3 dias, não vale a pena, você não vai conseguir, você vai colocar a grana e vai ficar travado. Se você pensa ao longo do tempo, sim, baseado nessas informações de que não vão acontecer mudanças drásticas nessas informações, né? Então sim, vale a pena ao longo do tempo, porque você vai demorar mais dias para completar os ciclos. E o retorno ainda basicamente será o mesmo, né? Se não acontecer nenhum tipo de problema com relação ao PVU, não cair demais, nem nada assim. Senão vai aumentar os dias para você conseguir tirar o seu retorno. Então, se você é uma pessoa apressada e quer um negócio para daqui a 3 dias, não vale a pena. Se você está pensando a longo prazo e quer investir no jogo, vale a pena. Então, tudo vai depender do motivo de cada um, se vai valer a pena ou não. Beleza? Espero que tenha ajudado. Essas são as informações do jogo. Não precisa ter pressa. Para quem deseja sair, eles já informaram que vão dar essa oportunidade para quem deseja sair ou tirar os seus LEs na taxa de 100 LEs para 1 PVE ainda essa semana. Então vai ter essa oportunidade também. Quem deseja, quem não deseja, vai manter, vai refazer o farm e vai continuar e seguir sua vida. Beleza? Tamo junto, espero que tenha ajudado. Deixa o like aí, se inscreve no canal, tem muita informação importante. Valeu, falou, até a próxima.